Salve, rapaziada, muito boa tarde, no ar a partir de agora aqui na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola, em dia que o torcedor do Internacional celebra, comemora, a torcida do Internacional ensandecida. Borré é do Inter, comemore, torcedor, Borré é do Inter. Daqui a pouco Alexandre Ernest, incontrolável no programa, celebrando a chegada de Rafael Santos Borré ao Internacional. É o Super Inter que está sendo montado pelo presidente Alessandro Barcelos, hein? Tem mais, hein? Tem mais, não para por aí. Torcedor colorado, fique conosco, não para por aí. Há uma comitiva na Europa que está em busca de outros jogadores diferenciados, de outro patamar para o Internacional. E o Grêmio, que ontem anunciou o Marquezin no mercado, especulando, vai contratar. Como é que o torcedor do Grêmio está reagindo a tudo isso? E o Grêmio tem apenas uma Libertadores da América em 2024. Bora lá, gente. Enquete, abrindo o programa de hoje sobre o Internacional, porque ontem uma nova informação sobre o volante Fernando, que não vem mais para o Inter. Então é o seguinte, torcedor colorado, após a negativa do volante Fernando, o Inter deve apostar todas as fichas em Thiago Maia, contratar outro volante ou apostar naquilo que já tem. Então você participa pelo YouTube na enquete de hoje, que conversa com o torcedor do Internacional. Alexandre Ernest, o espaço é teu, afinal de contas, Borré é do Inter. Comemora, Alexandre Ernest. Ainda falta o anúncio oficial, né? Opa! O nosso apresentador não iria abrir o programa desse jeito, com essa eloquência nos donos da bola, entendeu? Para vir com mas. Tem algum mas? Falta o anúncio? Não tem mas, né? É que esse programa... Vou até me ajeitar. Os donos da bola. Esse programa ele tem uma mania de tentar conduzir o que eu quero falar, né? Isso me pareceu uma crítica. Ele tem esse programa. Mas, na verdade, assim, o mas é o anúncio oficial, claro. Mas em termos de pormenores, em termos de detalhes, o Borré aceitou a proposta do Internacional, vai jogar no Internacional. A informação que se tem é que gira em 4 temporadas. Aí ele tem um jogador de 28 anos e aí, claro, né, até facilita na questão também de luvas diluídas e tudo mais, porque daí o salário dele, tu imagina, quanto mais tempo de contrato ele tem, mais tempo ele consegue diluir luvas, que é dividir, né, um valor por assinatura, por mês e tal, e aí ele consegue então espaçar um pouco mais. A grande questão é, ontem até na Argentina, o próprio dirigente do River Plate também anunciou, entre aspas, né, pro Internacional, porque dizendo, eles já nos ligaram, o próprio jogador já nos ligou, dizendo que vai jogar no Internacional. Os pormenores agora são ali, assinaturas de contrato, alguma questão de volta, né, do Werder Bremen para o Frankfurt, e aí o Frankfurt poder assinar mesmo o seu contrato e tal, e aí poder haver a transferência. Mas o jogador é do Internacional. O jogador é do Internacional, Ribeiro. E a gente já o jogador falando, é do Internacional. E a gente já vinha falando sobre isso desde a semana, né? Desde o início da semana. Tendência de apresentação, de anúncio, melhor dizendo, agora no final de semana, entre sexta e domingo. Fim da novela, Ribeiro Neto. Posso? Pode, claro. Você está certo disso? Sim, pode perguntar. Pode perguntar. Tá bem, né? É que às vezes acontecem as coisas, né? Mas enfim, tá, eu fiz uma brincadeira, é óbvio que a gente sabe, né? E o Alexandre Ernst é um cara, assim como o Colar, como o Lucas Dias, como qualquer repórter aqui do Grupo Bandeirantes, são muito bem informados, checam, sem fontes muito fortes. E eu assim, ontem eu estava meio brabinho, né? Hoje eu estou meio tristinho. São as coisas da É a vida. chuva. Pode ser. E eu pedi uma definição. Porque estava me dando a entender, meu caro Gamba, que o Borré estava indeciso. E aí, ele teria que ter um pouquinho mais de consideração com todo o esforço que a direção do Inter está fazendo, com a repercussão que é imensa junto ao torcedor, e tomar uma decisão. Né? Claro, vai arcar com as consequências da sua decisão, como qualquer ser humano faz na sua rotina de vida, mas toma uma decisão.
O curioso é que nós ficamos sabendo da sua decisão pelo River Plate. Isso. E não pelo próprio Inter. A não ser que o Internacional esteja nos bastidores confirmando isso, que eu imagino que seja. Hein? Internacional. Né? E, claro, vai esperar para fazer o anúncio oficial quando tiver preto no branco, que eu acho muito correto. Tá? Que eu saúdo. Eu sei que o Inter teve uma perda agora, nós vamos falar depois, mas essa é a cereja no bolo. Essa contratação, olha só como ela é tão importante. Essa contratação, ela mantém o ânimo, eu não sei como é que eu vou deixar ânimo, que é para todo mundo entender, do torcedor lá em cima. Tanto é que está se especulando quem é mais que vai ser trazido da Europa. Tu tá dizendo que tá com aquela palavra com T, né? No talo. Tesão mesmo, né? Desculpe o horário, mas é tesão. Tá lá, é o Vigra Plus direto, sabe? Turu ainda. Quando mas assim, correr, mano, Tá, peraí. Pô, esse seria um bom anúncio, hein? Os caras estão assim. E como é que é o uruguaio lá, o Nandes? Thiago Maia, eu não sei quem mais. Os caras estão enlouquecidos. Porque o Borré é a cereja. Vão dizer que eu sou invejoso, sei lá, mas o que já e tá tal. Me parecendo, não, mas é que eu quero só... Eu acompanho tudo. Não importa se é do Inter, se é do Grêmio, se é do Corinthians, se é do São Paulo. E eu acompanho, vou fazer das tuas palavras as minhas, né? Repórteres muito bem informados, os melhores, né, estão conosco. E eu os vi dizendo que ainda, porém, não é certo que ele venha agora. Ele pode vir na metade do ano. Isso não é verdade. Não. Isso não é verdade. Foi dito? Não, mas eu tô te dizendo que não é verdade. Tá, mas e aí como é que nós vamos liberar lá do Werder Bremen? Nós vamos pagar? O que nós vamos fazer? Vai pagar. Sim, vai Vai pagar. pagar. Né? 2 milhões de euros, então, é isso? Não, também não é verdade. Quanto os 2 é? Eu tô milhões de perguntando, eu não sei quanto o que se fala Porque a é um imprensa valor... europeia fala em 2 milhões de euros, né? O que se fala é um valor... Não, mas até na Argentina também se fala nesse mesmo valor que eu vou te dizer. Está sendo negociado um valor entre 300 e 500 mil euros. Tá? Que esses 2 milhões aí pode até estar sendo noticiado na imprensa europeia, mas não é verdade. Primeiro de tudo é o seguinte, porque a compensação que eles querem é baseado no salário do jogador. E jamais ele vai ganhar 2 milhões de euros em cima de 6 meses de contrato, né? 300 mil euros em 6 meses. É uma base de 50 mil euros que ele recebe, vamos dizer, por mês. Tá? Se tu for pegar. Então, esse é o valor... Tá querendo me dizer que o Borré ganha no Werder Bremen 268 mil reais? Não, eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou querendo dizer que a imprensa europeia está baseando no que ele ganha ou para pegar e dar 2 milhões de euros. Entendi. Tá? E não é esse valor. Inclusive, é um valor muito menor. E tem fontes que dizem 300, tem fontes que dizem 350 e tem fontes que já chegaram até a 500. Aí tu vai chegar, vocês adoram me cornetear aqui, daqui a pouco tá 600, 700, 800. Bom, tudo bem. Bom, mas o presidente está lá para isso. É que agora não tem mais, agora tem que pagar. É isso? Não, ele vai e o Inter vai pagar. O presidente foi para lá para isso. Sim. Para isso, simples. A informação que a gente tem é que é para agora. Não é para o meio do ano. Para o meio do ano é aí a comitiva que está indo lá e tem jogadores que podem vir no meio do ano, mas por conta de pré-contratos em cima de, já hoje, vínculos que se encerram na metade da temporada. Como, por exemplo, Nathan Nandes, que o Ribeiro já citou, André Ramalho, que é um zagueiro que está no PSV Eindhoven, da Alemanha. Jogou na Alemanha também. Que também Holanda, que está na Holanda, perdão, que jogou na Alemanha, ele jogou no Bayer Leverkusen. Né? E tem um lateral esquerdo. Esse lateral esquerdo é um nome que foi vazado, mas que quase pode ser retirado, que é o Henrique. Jogou no Vasco, aqui está no Lyon da França. Tá? Ele está escanteado no Lyon da França. O Inter foi ali, porque assim, o Inter tem uma lista de jogadores, eu até estava falando com o Gamba sobre isso fora do ar. O Inter tem uma lista de jogadores assim, são jogadores impossíveis. Vamos tentar o Oscar. Vamos tentar o Nathan Nandes, que também é visto como um jogador impossível. Mas por quê? Porque é um jogador de 28 anos, é um volante de seleção uruguaia, é um cara que tem mercado na Europa ainda. E que custa caro. E custa caro, evidente. Os jogadores que são superlativos em termos de salários, em termos de valores. Essa é uma lista dos impossíveis. Daí tem a lista dos normais. Os viáveis. Dos viáveis.
né? Thiago Maia é viável, por exemplo, né? E assim vai. E os jogadores, e o Inter tem aquela lista não só dos viáveis, mas também dos impossíveis, que acabam contratos, por exemplo, no meio do ano. Que se tu for olhar, foi costumeiro agora na última janela que o Inter fez, né? Pegou os jogadores que estão em fim de contrato, porque daí o Inter paga pouco. O mercado brasileiro está fazendo muito isso. O Inter paga pouco na transferência. É que o mercado brasileiro está fazendo muito isso. Né? Eu acho que é importante destacar isso. O Inter paga pouco na transferência. O Inter vai acabar pagando altos salários para esses jogadores, porque na verdade tu vai juntar tudo. Salário, direito de imagem e luvas. Né? E aí sim, por exemplo, às vezes, daqui a pouco tu vai ter o cara ali, porque o fulano ali ganha R$1,5 milhão de reais. Ele não ganha um salário de R$1,5 milhão, mas o montante da operação talvez seja R$1,5 milhão. Mas o salário dele é XYZ. Eu estava acompanhando. É o todo. Eu estava acompanhando, Gamba, enquanto eu cheguei a ficar embevecido com o Ernst falando. São tantos jogadores. É tanta coisa. E eu tô vendo umas pipoquinhas aqui. Sabe, calma, porque eu não quero que o meu amigo passe mal aqui, entendeu? Te acalma. Tô bem tranquilo. Não parece. Tô bem tranquilo. Tá bem, tá? Que loucura, o Cele Inter tá demais. Eu não quero Super Inter, porque a última vez que cantaram Super... A última vez que fizeram musiquinha aqui de Super alguma coisa, né, deu ruim. Mas a grande questão, cara, que eu acho que o torcedor colorado ele tem que celebrar esse tipo de atitude, né? Tenha certeza que está celebrando e muito. Exato. Tenha certeza que está celebrando e muito. muito. Eu acho que a torcida já pagou adiantado o estacionamento. Que hora chega o salário hoje? Eu vou contar. Foi então, O salário que hora chega? 4h30? 4h30. Eu vou contar. Eu fiz uma brincadeira. Eu fiz uma brincadeira nas minhas redes hoje que vamos dizer assim, tá tão favorável pro Internacional esse início de ano que até o cara perdeu a conexão de voo. Tá de boa. Ele ia chegar. Tá de boa. Não. Ele ia chegar de manhã, no horário que ele ia chegar. Os torcedores iam estar lá no aeroporto e tal. Caiu uma chuva em Porto Alegre, mas caiu um mundo em Porto Alegre. Ou seja, os caras agora vêm às 4h30 da tarde, onde a previsão é de tempo bom. Então tá tão favorável nesse sentido que até São Pedro, meu amigo. Não há chuva que nível o torcedor. Não, tem uma chuva de lágrimas, né? Tem uma chuva de lágrimas. Isso tá rolando bastante. Quero contar os bastidores da Band. Nem sei se eu poderia, mas eu vou contar, azar. Hoje eu cheguei 7:50 aqui, né, na Band. Cedo, né? Tem que acompanhar algumas coisas de perto, é melhor, né? Então eu cheguei aqui 7:50. Aí é o seguinte, cara, teve um colega nosso que disse assim... Preservaremos os nomes? Preservarei todos os nomes. Perfeito. Me associei e toda a minha família junto no Inter. Aí o outro se levantou, já se atirou, né? Também me associei de novo. Não dá. Com essa seleção eu tenho que me associar. Como são as coisas, né? É isso? Cara, o torcedor é movido a paixão. Que é uma coisa que fica clara pelo número de sócios que o Grêmio colocou no ano passado, né? Pelos Mas é verdade. Que foi o que eu tentei dizer ontem. Eu não estou criticando, eu estou ponderando que é uma coisa natural. A empolgação do torcedor. O que eu tentei dizer ontem a respeito do momento da relação torcida do Grêmio, o discurso dos dirigentes do Grêmio, mas eu não sei, acho que não gostaram do lado de lá, né? Porque... Falando muitas entrevistas, né, os dirigentes, né? Mas é que se tu for olhar... Eu já mandei mensagem dizendo... Mas parece que aqui não gostam da gente. Mas é que assim, ó, eu acho, sinceramente, que tem também uma outra questão importante na torcida do Internacional. E como a gente tá sempre no Beira-Rio, né? O Vozes do Gigante está no Beira-Rio. Então o Vozes do Gigante tem contato com a torcida do Internacional. E a gente percebe muito que o torcedor, ele... Não é só o amor, sabe? Me parece que ele deixou de acreditar em ilusões, em promessas vazias. E quando essas promessas que não são vazias, elas são cumpridas, daí o torcedor assim, beleza? Votei no Barcelos. O Barcelos me prometeu um time no início do ano. Eu duvido que ele tinha a expectativa que ia ter Borré, Alário. O torcedor pensou, vai ter ali um timezinho, vamos ver quem é que a gente vai contratar. Aí chega Borré, Alário, Robert Renan, o Fernando não mais, mas possibilidade do Thiago Maia, Johan,
Um zagueiro, um lateral esquerdo. Um zagueiro. Pô, nós estamos na Europa. Exato. Nós estamos na Europa. Nós vamos contratar daqui a pouco aí Naitan Nandes, jogador de seleção uruguaia. Então, é óbvio que não é só a questão de paixão, mas é a questão assim, só um pouquinho. Os caras estão fazendo por merecer. Então, eu vou ali me associar também. Houve uma campanha nas redes sociais aí, espontânea, dos torcedores, colocando seus códigos, porque cada sócio que botar um código e tal, pode ganhar mensalidade de graça, isso e aquilo, que foi um absurdo. Foram mais de 1.000 sócios nos últimos dias agora, nos últimos 4, 5 dias. Então isso é muito bom, o Inter subindo o patamar, e aí óbvio, né? O Inter sabe que muito das suas receitas são oriundas do quadro social. A maior receita do Inter é oriunda do quadro social. Então acho que é muito legal ver o torcedor imbuído no processo. Méritos, Ribeiro Neto, né? A gente falou muito sobre isso ontem, do presidente Alessandro Barcelos, né? O presidente teve uma campanha difícil, um processo eleitoral árduo. Claro. Ali naquele processo eleitoral, muitos nomes foram especulados. Alguns especulados para ganhar a eleição, né? Claro. Dar aquela especulada no nome para o torcedor se sensibilizar e escolher um candidato ou outro. Eu acho que isso teve nas duas chapas, tanto do Alessandro quanto do Roberto Melo. Mas esse torcedor no processo eleitoral, ele se viu envolvido com muitas especulações. Ele ficou ali iludido em algum ponto. Mas eu vou iludido em algum ponto. Aí o que acontece, Ernst? Encerra o processo eleitoral, Alessandro Barcelos é reeleito presidente do Inter e os primeiros movimentos do Internacional são esses. Mas eu vou te dizer. Não há como o torcedor não se empolgar, tem todo o direito de se empolgar o torcedor colorado. O contato com o Rafael Borré, ele já acontecia antes da eleição. Então, eu acredito. E não foi usado isso como questão de campanha. Tá? Então, é sobre isso que eu estou falando da questão da proposta, não é a proposta, né? Mas promessa vazia. Ali havia uma boa sinalização? Oi? Ali já havia uma boa sinalização do Borré? Cara, eu não sei te dizer com certeza. Sim, tá? Mas seria arriscado. Eu acho que tá... Os caras arriscaram tudo. Isso, eu tenho essa leitura também. Se eu tivesse uma sinalização positiva, daqui a pouco teria vazado um pouco mais, tá? Claro. Mas que havia... Digamos assim, pré-eleição, o Inter, Alessandro Barcelos, já sabia que queria o Borré. Isso. Né? E aí, tipo assim, quanto é? Isso, é nessa vibe assim. Quanto é? Chego. Tá, beleza. Tanto que... Te ligo depois. Vamos esperar a eleição. Isso, mais ou menos por aí. Vou ver Tanto que é a mesma coisa com o Thiago Maia. Flamengo, tu aceita negociar? Aceito. Vou falar com o jogador ali para saber se ele quer vir. Vou falar com o jogador ali para saber quanto que ele quer por mês. Qual o negócio que ele quer fazer. É que para mim tem algo muito importante quando a gente fala desse Internacional que não conquista um título há muito tempo, que é a questão, Ernst, que a gente já discutiu aqui até no ano passado, a questão da autoestima do torcedor. Quando o Inter abre uma temporada e esse torcedor está tendo a sua autoestima resgatada, ele vai abraçar o time. Claro. Ele vai abraçar o time. Mas eu quero te dizer vai abraçar. Que o inverso é verdadeiro. Também? O torcedor do Grêmio que ano passado, nessa época, estava assim, o Soares, aquela coisa, né? Eu não sei se já tinha sido contratado nessa época. Já tinha sido até apresentado. Então assim... Botou mais de 50 mil contra o engajamento, sabe? Não tinha posto ainda, seria dia 17. 17? Isso. O engajamento, aquela coisa, a parte lúdica, a parte da paixão, entendeu? E agora o que está acontecendo? É o contrário. O torcedor do Grêmio está bem, e não adianta brigar... Mas daí é a expectativa, né? Que a própria direção do Grêmio criou para cima. Beleza. É o ônus e o bônus. É isso aí, claro. Tá bem? Se o Antônio Bru é o pai do Soares, como dizem... Bom, a régua dele foi aumentada. Claro. Tem uma cobrança. Ele é cobrado pelo Soares. Ele não é cobrado pelo Galdino, pelo Gustavinho. Ele é cobrado pelo Soares. Então o que acontece? Mas imagina, Ribeiro, que essa cobrança no Antônio Brum, ela já seria grande por conta do Soares, que vocês colocaram. Agora, acrescente a isso o Internacional. Acrescente a isso mas é que eu acho, o Internacional. Eu acho que não é só esse fator. É que assim, eu entendo esse fator como preponderante também, tá? Mas é que eu acho que é o seguinte... A torcida do Grêmio deu ao Antônio Brum o ministério, assim, da dúvida que eu pondero sempre, sabe? Pô, se esse cara trouxe o Soares, o que ele pode fazer agora? Um crédito, né? Tem um crédito. Eu tenho uma leitura diferente, tá? Eu acho que não é pro Antônio Brum. Eu acho que é pro Celso Rigo.
Eu acho que é pro Celso Rigo. Porque o Celso Rigo não apostou sozinho no Soares. O Tudo Marcelo bem. Marques estava levando. Tudo bem, mas vamos lá. A direção Eu vou falou fa- claramente que o Celso Rigo queria trazer 2 ou 3 caras. Isso, é. Isso. Não, Quem não tudo foi, bem. quem não quis foi o Grêmio. Pois é, mas em cima Que disso... passa pelo Grêmio, tu entende? Tudo bem que É que passa a pelo frase do Grêmio, só que a presidente questão, assim como tu usa da Liga Forte, né? Sem a Liga Forte, tu não traria o Borré. Sem o Rigo, o Grêmio não Sem traria o Celso ninguém. Rigo, tu não Isso. traria ninguém. Não, fato. Então, eu entendo E é o que onde o tu Grêmio quer fez no chegar. mercado até aqui. O Grêmio não E o trouxe ninguém de peso, porque Isso. o Celso Rigo não apostou em ninguém até agora. Isso, o dirigente ele é importante, claro que ele é importante, mas o que eu acho que o gremista, ele fica no imaginário dizendo assim, nós temos dinheiro para pegar aquele cara ali, porque o Celso Rigo está com a gente. Mas é que aí que Não, tá. é mais É que do aí, que isso. mas é que a prova É mais de do que que isso. a prova. Sabe qual é, Diogo? Por favor, eu tenho que falar para você não perder o link. Mas aí tu pode tem até me prioridade, ajudar. tem Não, prioridade. jamais não tenho tido Enquanto eu prioridade. estiver aqui, tu tem prioridade. Mas nós estamos passando É que não por depende tudo de mim, né, muitas sabe? dificuldades. Olha aqui, ó. Olha só como o ser humano é fantástico, né? Isso vale para a vida da gente, a gente faz isso sem saber. E no futebol é a mesma coisa. Então, alguns perfis no X, no Twitter, né? Então, qual é a fórmula de tentar minimizar a coisa? Alguns perfis já estão comparando raças, entendeu? Então, os gremistas dizem, mas olha aí, ó, estão gastando todo o dinheiro da Liga Forte. Se não der certo, vai quebrar, entendeu? Aí os colorados contrapõem. Não. Como o Guedes falou, põe cada custo, entendeu? De cada um. O Internacional gastou muito pouco em cash. Claro, a folha de pagamento está inchando. E aí os gremistas, mas então por que nós não fazemos isso? Então, até nisso há uma granalização. É que é um Até motivo mandar outro, é natural, né? Até eu retuitei. A economia dos clubes está em xeque. E é verdade, sendo e é verdade. discutida. Eu retuitei o Juliano Trevisan, inclusive, parceiro, conheço o Juliano. O Inter não gastou 15 milhões de reais ainda em contratações. E o se tu for olhar. Grêmio gastou quanto? Agora já quase 11, né? E aí? Porque só o André Henrique Que, ó, e o Dodi dá Galdino, quase 11. é isso. Tem mais o Galdino. Deu mais de 11 milhões já, porque Certeza. 1 milhão e meio de reais do Galdino, 4 milhões e 900 mil do Dodi e mais 6 milhões e 200 do André Henrique. Isso aí dá 12 quase, né? É isso aí. É isso Tá, aí. é, E outra, né? mas tu aí que pega, tu tem- tu pega, Ernest, já que a gente Isso tá fazendo dessa essa relação. janela, tá? Não tô falando Sim, da dessa janela janela, passada. claro. Dessa Agora, janela. mas aí tu pega nessa relação que a gente está discutindo aqui, Ribeiro, e aí é o Inter se movimentando bem, é o Grêmio que perde o Soares, é o Grêmio que não sinaliza um nome de peso, e aí para mim o mais importante, o Grêmio tem uma Libertadores. Pois é. O Grêmio tem uma Libertadores, gente. E aí que o Tá, mas torcedor aí, começa a ficar aí eu frustrado. não sei se o Pedro permite que eu fale sobre esse assunto agora, mas aí a gente vai ter que aceitar primeiro a informação Tá. que o Caliel Dornelles trouxe ontem pra gente, pra tentar entender o debate e aí não aceitar, tá? Baseado no fato de que o Grêmio tem pouca condição financeira, o Grêmio adotou uma estratégia interna. Tá na pauta, então não vou falar. Mas a estratégia interna que o Grêmio adotou prova porque o Grêmio está desta forma no mercado. E aí eu acho que fica pior para o torcedor quando ele ouve isso. Porque aí prova que de Diagnóstico. fato não vem ninguém. E tu quer ver uma outra questão, cara, em cima da promessa, da falsa promessa e tal, que eu comentei há pouco. O presidente Alessandro Barcelos aqui, para nós, nossa obsessão é o Campeonato Brasileiro. Lembra? Me diz, podem me cobrar. Falou, que eu vou pode. Lembra que ele falar falou? O Inter vai fazer do estádio Beira-Rio Sim, um o caldeirão diferencial, e tal, caldeirão. Isso. E aí, de novo, o que o presidente está fazendo? Trouxe o torcedor. Isso. Hoje, Isso. né, gente? Hoje. Não. Ele disse o Ribeiro, ali na frente, daqui a pouco acontece isso, aquilo, frustração e tudo. Cenário de hoje. Esse time que o Inter está montando, nenhuma dúvida que o torcedor abraça e conduz esse time em casa. Não, mas é que daí que tá. É que uma coisa é eu ser colorado, não só representante do programa aqui, mas, por exemplo, ser colorado e almejar o título brasileiro, né? Sonhar com o título brasileiro, eu quero ser campeão brasileiro. Isso é um sonho, isso é algo que talvez não seja palpável. Mas a partir do momento que tu começa a ter o Borré, que tu começa a ter o Alário, o Johan, o Thiago Maia, o Robert Renan, tu começa a olhar assim, mas o que esse cara tá falando de que ele vai dar prioridade pro Campeonato Brasileiro, esse sonho ele não é tão irreal aí. O Inter é Tanto assunto, que a gente- o Inter hoje é assunto nacional e os programas esportivos já colocam o Inter como favorito no assim brasileiro. que o Inter- com o assim- Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético, Assim tá que lá o Inter anunciar o Rafael Borré, tá? Porque aí é oficial, tá?
O Inter está fazendo a segunda maior ou a segunda melhor movimentação do Brasil. Só perde por o De La Cruz do Flamengo. O Rafael Borré, hoje, na minha opinião, é o segundo melhor jogador contratado de um clube do Brasil. Tranquilo. O Ribeiro lembrou ali, maior que o Scarpa. É maior. Maior que o Scarpa, evidente. Aqui eu acho o Scarpa superestimado. Evidente. Mas eu acho que assim, a gente está fazendo uma análise do Borré de forma isolada, né? O que faz com que o Internacional hoje, já em janeiro, seja visto como um time favorito nas competições que vai disputar é o grupo. É o todo. É o grupo, é claro. O todo. É o grupo. É o Não, todo. tanto uma que a gente coisa falou é ontem. ter o Borré de forma isolada. O que tem o Inter? Tem uma base que foi mantida, tem um treinador que foi mantido, o Alário tá chegando o Borré, Thiago Maia pode chegar, Johan chegou, Robert Renan, quer dizer, é o todo com uma base mantida. O Internacional, Ernest, não fez terra arrasada com o final da temporada. Por mais que tenha sido um encerramento de temporada de novo sem título, a base estava aí. Isso. Então tem Valência, tem Alário, tem Borré, tem Alan Patrick. Esse é o Inter para 24. Tanto que nós debatemos ontem, por exemplo, qual era o grupo do Inter. É o top 5 do Brasil, é o top 3 do Brasil, e aí já houve até o Diogo, que é o representante gremista, debatendo que pode ser o top 3. Eu ainda disse que era top 5. Eu só acho que a régua é proporcional para os dois lados. Tá. A expectativa ela é proporcional ao tamanho da frustração. Se acabar o ano sem nada, a frustração é proporcional à expectativa criada agora. Não tenho dúvida. E assim, eu não sei se só o Campeonato Gaúcho seria suficiente para esse tamanho de investimento que o Inter está fazendo agora. Apesar, né, dos anos consecutivos sem nenhuma conquista, né, o Campeonato Gaúcho ainda amenizaria um pouco. O Ribeiro acha ele que tem que começar fundamental. com o Não, a fala do presidente Alessandro Barcelos quando toma posse é nesse sentido. O presidente falou que vai ganhar. Falou, vai ganhar, é prioridade. Ele não falou que é prioridade. Zero. Ele não falou que é prioridade. Ele falou que ele vai ganhar. Vai ganhar. Ele disse na posse que ele vai ganhar. Prioridade zero. Aqui, mas na posse lá... Mas não zero no sentido de que a gente não quer. Isso. Não, é que assim, é que dizer prioridade zero é uma coisa, dizer que vai ganhar é outra. Ele garantiu que vai ganhar o campeonato. Hoje o Internacional é super favorito no campeonato. Mais que favorito. Olha, hoje não há comparação entre Internacional e Grêmio no Campeonato Gaúcho. Hoje não há comparação. Perguntinha do nada, só para pimentar. Capciosa. Vem. Eu reconheço que é uma perguntinha sem vergonha. Casquinha de banana, como diria o Pofechô. Vocês acham que o Grêmio poderia mudar a sua estratégia de Campeonato Gaúcho para desvalorizar o gauchão? Para esfriar a competição? Não, duvido. Ainda mais com a possibilidade de Serepta. Deixa eu ver Ainda mais com a possibilidade de Serepta. Cara, é venenosa a provocação. É venenosa a provocação. Se o presidente Guerra vier aqui, tu pergunta pra ele daí. Mas aqui tá difícil do presidente vir aqui. Presidente, estamos esperando o senhor aqui, presidente, para a gente falar também sobre esses assuntos. E esse assunto que é muito interessante. O Grêmio vai apostar na sua base. Bruno Soares, tudo bem, Bruno? Tudo bem, Gamba? Boa tarde a todos vocês. É porque o Grêmio tem encontrado dificuldades aí no mercado, né? Inclusive isso foi colocado pelo presidente em algumas entrevistas, pelo próprio Antônio Brum também na coletiva que concedeu essa semana. O Grêmio está sem dinheiro, né? Então, uma das apostas vai ser em jogadores que fazem mais de uma função, e ele inclusive citou aí o Duqueiroz. Dentro disso, o próprio Gabriel Neves aparece agora como uma possibilidade, mas principalmente a aposta nas categorias de base, em jogadores como Gustavo Martins, que inclusive recebeu propostas recentes aí do futebol português, do Braga, e o Grêmio recusou todas, mas também como Cuiabano, Ronald, Natan Fernandes e outros jogadores. Eles terão bastante espaço em 2024. Diogo Rossi aposta na base do Grêmio na temporada 2024. De forma recorrente, esse é um assunto que surge aqui no programa, né? Seja para Grêmio, seja para Internacional. O que te parece isso, Diogo? Não é só na base, assim, né? Não é só nos atletas da base, é na base como um todo, né? Na base do clube, na base do time, daquele time que foi vice-campeão brasileiro. Aposta nesses jovens, como Gustavo Martins, aí que o Bruno, né, trouxe a informação que o Grêmio recusou a terceira proposta do Braga de Portugal. Faz bem o Grêmio Gustavo na tua Martins. Cara, eu acho que o Gustavo Martins é uma promessa do sistema defensivo, né, do futebol brasileiro como um todo. O Grêmio tem esse jogador. É uma pena que o Grêmio tem 7 zagueiros. Eu não sei se o Gustavo vai jogar em algum momento. E aí aquela coisa, né? O Gustavo, ele joga num clube, que é o Grêmio, no caso específico,
que precisa vender 90 milhões de reais. Exato. Então, daqui a pouco, querendo ou não, a venda vai ser inevitável. E a concorrência é gigantesca. Daqui a pouco o jogador olha para isso com o empresário, né? Pois é. Vamos Então, assim, jogar? mas a principal preocupação que eu tenho é que o Grêmio vive a síndrome de Inter nesse momento, né? Discorra sobre. O Grêmio está vivendo a síndrome de Inter. E o mal do Grêmio é maior do que o do Inter, na minha visão. Tá? Eu explico. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro de fato e de direito. 2 pontos atrás do Palmeiras. Teve mais vitórias que o Palmeiras no campeonato. Então o Grêmio foi de fato vice-campeão. Diferente do Inter, na Diferente do temporada Inter, que ficou anterior. 12 pontos atrás do Palmeiras. Não foi vice-campeão. O Inter foi segundo colocado. Mas o Inter fez uma análise daquele segundo colocado, naquele ano. Tá tudo bem. Nós temos uma base, Mano nós ficou. temos um time, Mano ficou e tal. O que o Inter fez? Beleza, cara. Tá ótimo. Vamos renovar com o que tem aqui, a gente faz umas contratações pontuais, a gente gasta depois. O Mano mesmo disse em coletiva, por exemplo, se o Inter não está contratando, eu tenho culpa nisso também. Lembram? Essa culpa também é minha. Verdade. Eu estou dizendo para o presidente segurar. Aí vieram jogadores de menor expressão naquele início de ano ali, 2023. Só que o Grêmio sofreu de um mal maior, porque o Grêmio foi de fato vice-campeão. 2 pontos atrás. Então qual é a análise de um time de fato vice-campeão? É que é melhor ainda do que aquele que não disputa. Então o Grêmio vive desse mal de Inter. Só que o problema é que o Inter não disputou o título de 2022 do Campeonato Brasileiro e nem tinha um grande jogador, um craque. Era um time que jogava bem e que disputou aquele campeonato contra adversários que não disputavam o campeonato. Né? Os outros times estavam envolvidos em outras competições. O que aconteceu com o Grêmio? O Grêmio foi vice-campeão por causa de um craque. É isso. Por causa do melhor jogador do campeonato. O Soares fez o Bitelo ir para a Europa, e ele tá bem na Europa, eu não tô tirando o mérito do Bitelo, mas ele fez o Bitelo ir para a Europa. Fez todo mundo jogar bem. Tá? O Cristaldo fez uma competição mediana para ruim, o Ribeiro acha que foi ruim, mas foi mediana para ruim. E talvez teria sido pior sem o Soares. O Reinaldo não fez uma competição boa, foi muito abaixo daquele Reinaldo que o Grêmio contratou na expectativa, mas mesmo assim ele cresceu. Os volantes do Grêmio, o Vichaçante jogou por si, né? Jogou por si, é o melhor jogador do Grêmio, tá? Depois do Soares era ele. Isso. Aí o Carbajo foi médio para mal, mas mesmo assim se sustentou. O PP se sustentou. O Grêmio por um todo se sustentou. O Galdino, o Ferreira conseguiu na reta final do campeonato fazer com o Soares um grande campeonato e ainda conseguir um bom contrato para jogar no São Paulo. Cara, com todo respeito aos atletas que hoje estão no elenco do Grêmio, eles não têm mais o Soares para dividir essa responsabilidade. Agora eles carregam sozinhos. Mas aí eu só quero rebater uma coisa. Só fazer uma pergunta pro jogo em cima disso que ele está falando. Para ti, de 23 para 24, o Grêmio deixou base? Não. O Grêmio tem uma base, ela é ruim, mas ele tem. Não, mas é que assim, isso é o mais preocupante. Não, mas eu tu vou entende por rebater. que isso é o mais Por preocupante? favor, só para quem está nos ouvindo, não é jogadores de base, Não, é uma base. um time É uma base. base, o time base. O Grêmio, vice-campeão brasileiro por conta de Luiz Soares, não deixa uma base para 24. Suficiente não. Para Libertadores. Existe uma base, lá mas em não é cima. suficiente. Libertadores. Isso. Insuficiente. O que me causa, tá? Surpresa. O Grêmio sabe que o Soares não vai ficar desde a metade do ano passado. O Grêmio já tinha um diagnóstico que foi vice-campeão brasileiro por conta do Soares. Não tem esse diagnóstico. Calma, eu vou chegar lá. É óbvio que o Grêmio precisaria se reforçar por conta de uma ausência dessa base. Não, mas era Na metade isso que do eu ia ano rebater. passado já era para o Grêmio Não, mas tu entende? prestar Era atenção isso com que eu relação ia a isso. rebater. Onde é que o Grêmio negligencia? Tá tudo certo. É que o Grêmio negligencia o fato, na minha visão, tá, de que existia um time insuficiente que foi carregado por 2 caras que são diferenciados. Se a gente fizer, Diogo, um compilado das entrevistas coletivas do Renato, onde ele fala da falta de qualidade no elenco do Grêmio. Tu entende que tá claro para mim que a direção do Grêmio imputou na sua cabeça a seguinte ideia: nós fomos vice-campeões brasileiros com uma base que ajudou um super craque. Nossa. Não. Pra mim tá claro isso. Cara, é tão... Que grande erro. Mas não é claro pra vocês isso? Grande erro. Pode até ser claro. Erro, gente. Mas é tão incompetente. Tu olha pra base e qual é o sinal que tu dá pro torcedor? Tem uma base. Não se preocupem. A saída do Soares
não vai ser tão prejudicial assim. Tem uma base, torcedor, tem uma base. Pode Só que, ter sido, por favor, pode ter sido um ato falho do Antônio Bruno na entrevista que ele deu pro Duda Garbi. Não, ou até a questão de querer qualificar o elenco que está aí. Pode ser também. Né? Não mas vai ele queimar disse, todo mundo mas ele publicamente. disse que a Mas ansiedade... ele não pode falar fora. O que não pode é acreditar nisso. A ansiedade, ele disse, a ansiedade desmedida de um time vice-campeão brasileiro que até aqui só perdeu o Soares. Eu acho que ele se confundiu perdeu ali. 90% do time. Eu acho que ele se confundiu ali. E ele teve a oportunidade de se corrigir, ele tem, e todo mundo é passível de erro. Pra ti ele tem convicção no que ele falou mesmo. Eu não sei, porque quando o Grêmio pontua, e eu vou repetir essa palavra, vai ficar até redundante, mas quando o Grêmio pontua que os reforços são pontuais, é porque tu não tá precisando de nada, tem cara. uma outra coisa e que, tem- que sublinha isso aí, Arnst, se me permita. Quando o Grêmio aposta, o Grêmio tá apostando tudo no JP Galvão. Não, o Grêmio tá apostando tudo no Grêmio, nos jogadores que estão ali. Não, é que o Grêmio não aceita a pecha. Não, o Grêmio não de uma jogou janela. toalha com relação ao JP Galvão. Não aceita. Não jogou toalha ainda. O Grêmio não aceita a pecha de uma janela horrível. O Grêmio não aceita isso aí. E qual é o argumento? O Bruno falou, eu não posso avaliar o Iturbe, ele jogou muito pouco. 72 minutos. Tá? Ele jogou muito pouco porque não jogou nada. Porque não convenceu o treinador que tem condições de jogar. O Luan não jogou um tempo. Não, isso, gente. Sabe? Mas, vamos lá. Sabe o que eu desejo? Tomara que o Grêmio esteja certo e todo mundo esteja errado. Não, e outra, eu já vou além. Eu já vou além. Mas Ribeiro. o Bruno foi perguntado. Tomara que esse discurso seja apenas público, para não queimar o elenco publicamente e que internamente o diagnóstico seja hoje. Mas é claro que é, gente, mas, Tem que ser outro mas diagnóstico. olha só um pouquinho, só um pouquinho. Eu vou me despedir de clubismo, né? Vou Opa, tentar analisar opa, em cima do que... Só um pouquinho. O Renato ficou fazendo onda para renovar com o Grêmio porque não tinha qualidade no grupo. Foi falado aqui por várias vezes pelo Diogo. Então, tipo assim, Mas esse não é negócio onda, de que né? temos... Não fez onda, ele usou Ele botou na mesa. uma mesa, na mesa. É uma negociação. estratégia do negócio. Eu Ou renovo qualifica. com um bom time. Não é onda, né? Tá, então beleza, vamos além, eu não vou usar esse termo. eu vou Ele entender então o que eu tô botou falando. na mesa Não, mas o é que fato... botou como Não, mas condição, botou condição de como negócio. condição, Não, ou mas seja, ele é mas é qualificado. que condição Ou seja, não é onda, né? não, Ele tá beleza, menosprezando tudo bem. Eu vou tirar, eu refaço a minha frase, tá? O Renato colocou como condição renovar com o Grêmio se qualificasse o time. Logo, ele está dizendo que a base é insuficiente. Claro, O Renato, mas é o Renato isso. Mas ele falou publicamente, Ernest, Mas isso o Renato ano já inteiro. está Que o desmentindo. Grêmio Não é conseguiu nem um desmentindo. milagre. O Grêmio conseguiu um milagre. Ele, Renato, disse que o Grêmio conseguiu um milagre. E outra, né? Se não foi o valorizou Grêmio que foi também, vice-campeão né? brasileiro, foi o Soares. Um pouco sim, mas o Renato sim. Desde a metade do ano passado já sabia que seria um terror 2024, perdendo o Soares e não qualificando o grupo. Mas é evidente, então por Ele isso que eu tô, sabe disso. mas é por isso que eu estou dizendo que nós temos obrigação de falar para o torcedor gremista, e por isso que eu disse que eu ia me despir de clubismo, de que isso é papo furado. Esse negócio de base é papo furado, porque não existe base. Existe um jogador superlativo que deixou o Grêmio. E o torcedor gremista, se acertar ou aceitar esse blá 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 de que existe uma base vencedora, vice-campeã brasileira, isso aí está sendo burro. Está escondendo os defeitos do seu time. Porque o time do Grêmio era o Soares. Tira o Soares e tu não tem mais o time do Grêmio. Tanto que uma coisa. Ô Diogo, o Grêmio tomou uma roda no Grenal para um treinador que chegou 2 meses antes. Tomou uma roda num Grenal, e aí se nós estamos sempre grenalizando as coisas, pensa a dificuldade que o Grêmio vai ter sem o Soares. Naquele Grenal foi 3-2, muito por conta do Soares. O resto foi uma roda. Deixa eu te ouvir, Diogo. Fala. Só uma questão, o torcedor do Grêmio não é burro. Né? Não é burro e jamais vai ser burro, até porque ele tem exemplo de burrice do lado, né? É só olhar a burrice do 2022 para 2023 que ele vai saber que não é assim que se faz time. Né? Preciso avançar com o programa, vamos lá. Bruno Soares, Fernando não vem mais para o Internacional. Qual foi a decisão do Fernando? Por que ele não vem, Bruno? Pois é, Gamba, ele estava praticamente acertado com o Inter, né? Existia um otimismo muito grande, faltavam alguns detalhes, o Inter aguardava ele em Porto Alegre, esse volante de 36 anos que foi muito vencedor, né, no futebol europeu e está voltando para o Brasil, mas ele já foi anunciado pelo Vila Nova.
ele teve um problema familiar, de saúde, né, que não vem ao caso também a gente entrar em detalhes, mas esse é o ponto que fez ele optar pelo Vila Nova e não pelo Inter. E aí dentro disso, claro que o Colorado já vem olhando outra opção, que é o Thiago Maia, volante do Flamengo. Ele está com uma negociação muito avançada com o Inter, porque o Inter já acertou com ele, agora precisa acertar com o Flamengo. Alguém vai dizer, ok, mas essa é a parte mais difícil. Mas a proposta que o Inter fez é boa e, inclusive, nos bastidores do Beira-Rio existe sim um otimismo de que o Inter possa concretizar esse acordo e ter o Thiago Maia. Vamos lá, Bruno Soares, Antônio Brum, falamos sobre ele há pouco aqui. Antônio Brum não joga a toalha com relação a JP Galvão. Tu já jogou a toalha, né, Bruno Soares? Pois é, praticamente, tá, o Gamba, porque é o seguinte... O JP Galvão, né, foi um jogador contratado aí com status de titularidade, até por conta do salário que ele ganha no Grêmio, que é bastante considerável, mas não deu resposta. Eu diria que entre os torcedores ele é aquele que menos agrada, né? Mas a diretoria ainda tem uma expectativa que ele possa dar uma resposta, até porque o Grêmio não fará muitas contratações, então espera que ele seja um reforço, melhorando o seu rendimento com a pré-temporada que está começando, e o Brum falou sobre isso. A gente apostava e aposta muito nesse jogador, tá? Ele veio com um grande cartaz, a carreira dele por si só fala, né? Um jogador brasileiro que foi artilheiro do campeonato italiano por mais de uma temporada, jogando pelo Cagliari, chegou à seleção italiana, né? Um histórico de gols muito grande. Talvez ele seja mais centroavante atualmente do que outras coisas, mas a gente precisava trazer um companheiro para o Soares no meio do ano, ou até um substituto para ele, e a gente achava, por em outros momentos da carreira do João Pedro, ele já ter jogado junto com o centroavante, ao lado do centroavante, que poderia dar certo. Infelizmente não performou como a gente imaginava no segundo semestre, mas a gente ainda aposta muito nesse jogador por tudo que ele já fez na carreira dele, e eu acho que ele pode dar ainda uma excelente resposta ali, principalmente na função de centroavante. A questão é, será que a torcida do Grêmio também ainda não jogou a toalha com relação ao JP Galvão, Ribeiro? Não, jogou, mas pode recuperar. Você sabe que o futebol ele é mágico por isso. Né? Daqui a pouco vem o primeiro Grenal, o JP mede 2 caixas, ídolo. Isso é um sonho para todo jogador. Conta mais, não é... Conta mais. Não, pois então... Como é que é? Quem é que cruza? Nós estamos com dificuldade. Reinaldo? Não vai ser. João Pedro? Também Natan não. Fernandes? Bom, Natan Fernandes, tá? Assistência do Cristaldo, é isso? Não, Cristaldo não. Carbajo, recuperado? Menos ainda. Pepe, então. Me ajuda, Ribeiro. Tomara que ele não tenha problemas de lesão, né? Enfim, mas... Soteudinho. Só que eu já tô falando um milagre. Soteudinho, pode ser. Eu tô falando um milagre, ele quer 15. Os caras são... 2 gols do JP Galvão no Grenal. No Grenal. 2 gols. Aí o que acontece? O cara sai daqui e vai aqui, ó. Sabe? Sobe, né? Então o futebol permite essas coisas. Viçosa fazia gol no Grenal também. Tá na mão. Pois é, hoje em dia tá todo mundo fazendo gol em Grenal. Mas eu vou te dizer que ainda assim, Grenal é uma referência. E ele tá precisando muito. Isaac fez gol em Grenal. Léo Chu fez gol em Grenal. Ricardinho. Então, mas ele tá precisando. Contra super times, o Grêmio colocou os meninos às vezes e fez alguns gols. Ricardinho, isso me pareceu... Diogo Rossi, vamos lá, Diogo. O discurso de Antônio Brum te convenceu com relação ao JP Galvão? Tem uma coisa sobre o JP Galvão que eu preciso dizer. O discurso do Antônio Brum, ele é claro de quem acha que fez certo, né, no caso específico, em relação ao jogador, e eu acho que ele fez certo. Eu não vou criticar essa contratação, tá? De fato, ela não deu certo. Mas eu não vou criticar essa busca. Movimento foi correto. O movimento foi correto. Tá? E assim, eu tenho certeza clara, eu aço no dedo aqui. Já diria um amigo muito importante que eu tenho. Eu aço no dedo pra ti. O JP Galvão não joga o que ele jogou no Grêmio. Tu pisa no milho. Eu piso. Qualquer coisa que tu disser aí que tem que fazer pra garantir... Não é esse JP Galvão. Não é. Gente, assim, ó... Eu assisto muitos jogos, eu garanto, e não é falta de humildade, eu vi o JP Galvão jogar várias vezes. Esse rapaz que chegou no Grêmio tinha alguma coisa. Esse não é o JP Galvão. Pode ser? Das duas, uma. Ou ele encontrou muitas dificuldades de adaptação, muitas, que assim, ninguém imaginava e nem ele. Ou ele tinha alguma coisa... Ele estava voltando de lesão, isso a gente sabe agora, que ele estava voltando de uma lesão séria.
Mas, cara, assim, ó, eu tenho certeza absoluta, eu acho no dedo Bora ver. que ele vai jogar mais. Bora ver esse ano, vai ter pré-temporada, vai ter tudo favorável para ele, já está ambientado ao clube. Antônio Bruno não jogou a toalha com relação a JP Galvão. Aliás, o Grêmio está sondando no mercado alguns jogadores e fez uma sondagem por Gabriel Neves, meu caro Bruno Soares. É isso, Gamba, porque o Grêmio não tem muito dinheiro, né? Então o próprio Antônio Brum já colocou, né, que seriam 4 contratações prioritárias dentro das principais carências, né? O goleiro que já chegou, né, ou está chegando, na verdade, mas já foi anunciado, né, o Marquezinho, o Dodi, o Soteldo, e o quarto será o centroavante, que é o nome de impacto que o Grêmio busca. E aí, contratações bônus, podemos chamar assim, seriam de jogadores complementares e que possivelmente pudessem fazer mais de uma função. Por isso, o Duqueiroz foi tentado jogador do Zenit. E agora aparece na pauta justamente o Gabriel Neves, de 26 anos, uruguaio do São Paulo, perdeu um pouquinho de espaço lá no Morumbi, só que o Fortaleza também tem interesse. Então existe uma concorrência, o Grêmio buscou informações, começou a negociar, mas ainda não tem nenhum avanço sobre isso. Intervalo comercial aqui nos Donos da Bola no YouTube. Bruno Soares vai explicar, contar detalhes das suas aventuras noturnas por Porto Alegre e região metropolitana. A gente já volta. Tá certo, Gamba. Será que teria muitas histórias? Eu acho que não, viu? Sou um cara que trabalho bastante, durmo cedo e acordo cedo. Vamos aos recados da galera aqui no nosso intervalo. Tem muita gente participando aqui no nosso canal do YouTube. Chapéu do Vila Nova. Não é bem assim, gente. Ele tá falando sobre o Fernando, né? Que acabou indo pro clube goiano. É que o Fernando, ele é de Goiânia, ele tem a família lá e ele tem um familiar com alguns problemas de saúde. Então essa é a opção. Claro que a proposta do Inter financeiramente era melhor e até mesmo no aspecto técnico, né? Porque ele provavelmente seria titular, jogaria Libertadores, grandes competições, então não é bem um chapéu, acho que esse termo não se encaixa, beleza? Vamos lá, vivem de Grêmio, disse o Marco Dutra aqui também, uma corneta aí aos colorados que estão criticando o Grêmio, muito provavelmente. Vamos lá, Felipe Melo, de Maria, Marinho, Fernando, a lista só aumenta. O Inter está buscando vários jogadores, né, gente? Então, alguns o Inter consegue, outros não, mas os negócios estão acontecendo aí, a direção já está muito perto, inclusive, de anunciar oficialmente o Borré. Vamos lá, Valmor, o pessoal está falando do Valmor aqui. Um abraço para o pai da Valentina, né? Que é o seu Valmor aí, que foi citado ali no merchan do Vigra Plus. Estamos voltando, não? Ainda não? Daqui a pouquinho? Tá. Poxa, o Clé me abandonou. Alguém vai pro Fortaleza, disseram aqui. O Gabriel Neves. Gabriel Neves, né? Aí Bruno! O Diogão tá conosco. Tá bem, Diogão? Tô bem. Eu quero aproveitar o espaço do intervalo para pedir para as pessoas se inscreverem no teu canal. Que isso, que honra. Quase 5 mil inscritos no canal do Bruno Soares lá. Já tem vídeo de 50 mil visualizações. Nem eu tenho vídeo de 50 mil, ô Felipe Gamba. Então se inscrevam lá. Como é que é o teu canal aí, ô Bruno? Bruno Soares Repórter, bem fácil. Obrigado, Diogão. Só achar. Tchau. E o Gabriel Neves está negociando, hein? Fiquem espertos. Vamos lá, vamos voltar. De volta com os Donos da Bola aqui na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube. A gente vai colocar no ar para vocês o resultado da nossa enquete e vai falar sobre ela porque Alexandre Ernest também trará informações sobre esse assunto. Torcedor colorado, após negativa do volante Fernando, o Inter deve apostar todas as fichas em Thiago Maia, não fica bravo comigo, Diogo Rossi, fazer um all-in em Thiago Maia, 63%. Não é eu que fico bravo. Né? Fazer um all-in em Thiago Maia, né? A palavra da semana, não é mesmo? Contratar outro volante, 21%. Apostar no que já tem 16%. Então, 63% para o all-in no Thiago Maia. É isso que o Internacional vai fazer, meu caro Alexandre Ernest? Só para fim de comparação, antes da informação do Ernest, na Rádio Bandeirantes deu 71% para apostar no Thiago Maia. Ou seja, no Twitter, lá no X, o torcedor quer mais apostar ainda no Thiago Maia do que aqui na... Pega essa média aí. Na verdade, assim, né? Esse jogador, ele tá de saída do Flamengo, ele não quer ficar no Rio de Janeiro. Isso é fato, ele já falou para diversas, até possibilidades, não só do Inter, né? Entendi. Em cima de uma possibilidade... Esse é dos meus, não gosta do Rio. Eu também não gosto. Não, e não só isso, cara, não é questão de não gostar do Rio, mas é uma questão de que a torcida pegou no pé dele e tal, isso e aquilo. Cara, sabe que eu acho isso muito estranho, né? O Thiago Maia, ele é subestimado na minha visão no futebol brasileiro. Eu também acho. Tá? Ele é subestimado. É um bom jogador. É que tem um momento da carreira do Thiago Maia que é a seleção olímpica, né?
que ali eu acho que pesa um pouco, porque ele era titular da seleção olímpica, e aí o Brasil tira o Thiago Maia, porque ele toma um segundo ou terceiro cartão, não me lembro da regra da Olimpíada direito, mas ele toma um cartão de punição que ele não pode jogar o outro jogo, e aí ele sai do time e não volta mais. Sim. E o Brasil sai campeão olímpico ali, e ali fica uma marca, pecha, querendo ou não, né? Uma pecha de que, pô, só que aí o Thiago Maia vai pra Europa, não dá muito certo, só que, cara, quando tu não dá muito certo na Europa e tu volta pra jogar num dos principais clubes do futebol brasileiro, é porque alguma coisa tu tem. Sem dúvida. Claro. E, assim, ó, o Thiago Maia não é um menino. Ele não é um menino. Menino, pra mim, hoje no futebol é 17 anos, que é quando os caras estão estreando. Mas ele tem 26, cara. 26. 26. Seria uma grande contratação. Esse nome é Sem pedido. nenhuma dúvida. Esse É que nome é o um Thiago tem pedido. estradinha de chão, é isso. Esse nome é um pedido do Cudê. O Cudê gosta muito desse jogador, assim como o Johan, né? Que também já Mas foi é anunciado. que vem Thiago Maia, mas o Inter segue na busca por outro volante. Sim. É Quer que eu dizer, a acho que o negativa Thiago do Maia- Fernando não Sim. inviabiliza. Acho que a única diferença do Thiago Maia pro Johan é que eu acho que o Thiago Maia chegaria pra ser titular do Sim, Inter. sim, né? sim, sim. Sim. Sim, mas é um pedido do Cudê. A grande questão é a seguinte, ó, como vinha o Fernando e vinha o Thiago Maia, tinha a possibilidade de Campanharo e Gabriel serem negociados, deixarem o Inter. Como o Fernando optou por ficar em Goiás por conta dos problemas pessoais e tudo mais, então o Inter vai acima, em cima de um outro volante, né? E talvez mantenha o Gabriel no momento. Aliás, se tu vai, eu sei que tu vai encerrar a rádio aí, ô Gama, mas só de... Quem sou eu, né? Eu acho que isso nem vai chegar nele, mas desejar todo sucesso aí pro Fernando. Sem dúvida. Porque a gente tem bastidores do que E a aconteceu, gente vai dessa preservar, questão obviamente. familiar. Claro. Então, todo sucesso, que tudo que ele, né, pretende fazer daqui pra frente dê certo. A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com algumas coisas, né? Eu vi que teve gente tratando como chapéu e tal e coisa. Gente, não foi Cuidado, chapéu. muito Ele cuidado. tomou uma decisão familiar de uma coisa grave, uma coisa séria, entende? Então, assim, sucesso, Fernando, que tu seja muito feliz, tu e a tua família aí caráter, em né? Goiânia. Mostra caráter. pô. Repensem, tá? No momento da crítica, olhem que existe ali um ser humano acima de tudo. Claro. Tá? E toda sorte, faço das palavras do Diogo as minhas, com relação ao Fernando na sequência da sua trajetória. Donos da Bola na Rádio Bandeirantes vai ficando por aqui, vem aí na sequência o Daniel Oliveira, no comando do apito final. E vocês já perceberam, né, que aqui na Band nós já não temos a nossa terceira cadeira, né, de Ribeiro Neto, porque o Ribeirinho... Olha aqui. Que é isso, hein? Brilhou o homem. que camisa Novo fardamento, é essa, né? velho? Farda nova, pronto para o Boa Tarde, Rio Grande. Tá, mas, ô, Ribeiro, tu andou emagrecendo, essa camisa tu tá um pouco grande pra ti. Tu emagreceste, cara. Tu essa emagreceste camisa muito. aqui, ela não é tão boa porque ela não demonstra claramente o quanto eu estou bem, entendeu? Pois é, porque ela tá um pouco revela grande. Uma certa protuberância É que ela tá grande. que não deveria existir, entendeu? É que ela tá grande, tio. Olha, bom programa de vocês, viu? Parabéns. Obrigado. Cara, obrigado. tinha um participante que deixou o programa assim na reta final que abrilhantou mais o programa. Não, eu acho que esse rapaz está passando por sérias dificuldades. Não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Dono de boas teses. Não é verdade, não é verdade. Bom, nós vamos levando o Boa Tarde RS com muitas informações, entendeu? E agradecendo sempre a companhia dos amigos, né? Estaremos juntos. Beleza. Coisa linda. Bom programa. Não sabemos. Tá né? na regressiva A gente já pode das férias entregar já? pra ele, já. Sim, semana que vem. Semana que vem. Sexta-feira, todo mundo- tu não Semana tá, que né? vem só tem boas notícias. Vamos lá. O Mota volta na Já? próxima sexta. Na outra sexta-feira. Ah, na sexta. Sem ser nessa, tá? E aí o Ribeirinho dá o descanso para a audiência dos donos da bola, né? Entendeu? As pessoas dão o descanso das teses do Ribeiro. O Ribeirinho vai dar uma relaxada, é porque nós estamos com algumas dificuldades. Gravatal. Gravatal, claro, Gravatal. Régua alta. Régua alta. Bom programa, meu ídolo Márcio. Um abraço, queridão. Te cuida. Valeu. Vou levar uma